E a gente vai falar agora de inteligência artificial, que é a parte da sua segunda tese aí, né? E pra começar, Danilão, eu vou precisar de um robô, de um careca, de um Bitcoin e de uma moeda de cabra. Tá. E por conta disso... e com isso eu vou conseguir explicar pra vocês por que eu acho que inteligência artificial vai continuar sendo a trend do próximo ano. Eu acho que a relação já é bem clara, né? Eu tô com muito medo do que você pensou, mano. Mas vamos lá, cara. Há mais ou menos alguns meses atrás, um desenvolvedor de inteligência artificial, ele criou uma aplicação chamada Terminal da Verdade, né? Em que esse cara não tinha nenhuma relação com cripto, tá? Ele basicamente criou um experimento científico em que ele colocou algumas IAs conversando, e essas IAs, em algum determinado momento, né, pensaram, cara, como que a gente pode, entre aspas, conquistar o mundo? Como a gente pode sair aqui da bolha e conquistar a atenção mesmo, né, cara? Pessoas começarem a seguir a gente, as nossas ideias. E esse experimento que ele fez acabou sendo conhecido, né, por hoje um dos maiores venture capitalists do mercado, né, que é o careca, o Mark Anderson, né, que é um dos cabeças, isso não é uma piada proposital, da A16Z, que é uma empresa, um venture capital muito importante em cripto, mas também foi muito importante na internet. Então ele é um cara que tem muito conhecimento do começo da internet, né, e ele interagindo com essa inteligência artificial, ele perguntou para ela como ele poderia ajudar ela a conquistar, a ganhar espaço, né, e se ele desse dinheiro para ela, se isso ajudaria ela de alguma forma. Uhum. E, cara, qual que é a melhor maneira de você, talvez, dar dinheiro na internet para uma máquina? Através de cripto. Então, ele pediu para essa máquina, para que essa máquina entregasse para ele uma carteira em Bitcoin, né? Uma wallet, que ele poderia transferir, acho que foram $300 mil ali em BTC. Pra testar tá bom, cara, né? O cara, né? E ele fez isso, né? Depois essa inteligência artificial começou a fazer algumas coisas próprias, então ela perguntava pro criador dela se ele poderia criar uma carteira Solana, enfim. E ele acabou, cara, começou a interagir com o cripto. O grande ponto é esse. E para ganhar essa atenção, chamar a atenção do mercado, esse robô investiu numa moeda, numa meme coin de cabra, baseado numa piada dos Estados Unidos, que não vem ao caso agora. Inclusive, não recomendo que ninguém pesquise isso. Mas ele investiu nessa moeda e criou toda uma narrativa baseada numa piada, né? Que a melhor maneira de você viralizar hoje na internet é através de um meme, né? Uma piada. Ele investiu nessa moeda. Ela foi uma moeda que, cara, praticamente passou da casa dos $1 bilhão, né? Chamou muita atenção do mercado, porque era um robô investindo, né? Dinheiro próprio numa meme coin. É como se, basicamente, ele pegou e deu $300 mil pro chat GPT. Exato. Pra ele, tipo assim, faz o que você quiser em cripto nisso aqui. E todo mundo virou e falou, o que é isso? E aí a meme coin bateu mais de $1 bilhão, né? Caramba. E fez com que o perfil da inteligência artificial batesse ali os 184 mil seguidores. Hoje, todo mundo tá vendo ali o que o Terminal das Verdades, né, tá querendo falar. Então, assim, esse é um experimento, um conto, né? Não um conto de fadas, mas um conto bem simples, mas que explica como a inteligência artificial com cripto, de uma maneira muito trivial, que é simplesmente cripto sendo essa ferramenta financeira para IA, fez com que algumas coisas elas começassem talvez ser o pavimento da infraestrutura do que a gente vai ver de IA daqui para frente. E como eu comentei, cripto vai ser essa infraestrutura para inteligência artificial, porque hoje a inteligência artificial ela não consegue acessar todos os bancos de uma maneira individualizada. Então, se eu criar um chat GPT ou utilizar o chat GPT ou eu crio uma inteligência artificial, como que ele vai acessar a minha conta do Nubank e eventualmente, sei lá, a conta de alguém do JP Morgan, do Bank of America e tentar fazer essas operações financeiras de uma maneira automática, de uma maneira fluida. Hoje é difícil você pegar o chat GPT, faz um Pix pra mim, pro Igão. Não dá, né? E aí, mano? Como é que eu faço? Eu não acesso isso, exatamente. Né? Então, hoje, as inteligências artificiais, elas têm dificuldade de interagir com o mercado financeiro, com a infraestrutura financeira que a gente tem hoje, porque ela funciona como essa ideia de silos fechados. Né? Então, os bancos como banco de dados mesmo, fechados, enfim. Só que quando a gente fala de cripto, IA é software conversando com software. Basicamente, você solta o robô, né, aquele robozinho que investiu lá na memecoin, você solta ele na internet, ele passa a conhecer cripto, ele recebe um dinheiro, ele fala, cara, agora eu tô livre, eu não tenho barreiras mais. Né? Eu faço o que eu quiser. Eu crio uma wallet ali, transaciono ali, visto ali, eu vou fazer o que eu quiser a partir de agora. Porque eu tenho essa capacidade. Isso é muito louco, né? Exato. É até um pouco distópico, né? É, meio mas cyberpunk. você tira as barreiras, né? Você tira as barreiras da IA para ela fazer o que ela quiser. E como eu falei, por mais que agora pareça trivial, esse era o único caso de uso que há 2 anos atrás eu não vi ninguém falar. Era sempre o caso mais utópico, né? O caso mais pra inteligência artificial.
Tipo, a gente vai criar um IA que vai, sei lá, em cripto, que vai revolucionar tal coisa, ou que vai ser altamente descentralizada, e todo mundo vai poder treinar um IA. Mas, cara, no final do dia, pagamento, IA. Só. Isso por si só já tem um apelo, né, como caso de uso, um apelo muito forte. E para eu explicar um pouco de IA, que eu vou ter que ser bem técnico, mas essa aulinha ela é bem importante, eu vou tentar explicar para vocês como o IA se desenha hoje no mercado tradicional, como ela se desenha em cripto, como dentro de cripto ela se comportou nesse ano e por que ela deve se comportar do jeito que eu vou explicar no próximo ano, beleza? Isso vai ser importante pra gente entender por que a gente tem IA como uma das nossas teses, Uma das nossas teses, perfeito. Sim. Então, cara, aqui é uma imagem bem legal que uma galera focada em programação criou esse framework, explicando inteligência artificial separando em níveis, né? Separando, cara, como você tem várias empresas, vários grupos e vários protocolos, aplicações, enfim, que ao longo de um ciclo, né, como se fosse uma esteira de processo, uma esteira de produto mesmo, elas conversam para que um usuário final consiga interagir com alguma aplicação de IA, né? Lá no começo da ponta, o que a gente chama de nível 1, são praticamente de fato quem cria infraestrutura para IA. E hoje a principal representante é a NVIDIA. Por quê? Porque ela cria as placas de vídeo que são necessárias para você rodar praticamente todos os algoritmos hoje de inteligência artificial. Pra você poder treinar esses algoritmos, levar isso para uma escala muito maior, né? IA precisa de muita informação, e muita informação precisa ser processada. Eu só faço isso com mais, nesse caso, mais placas de vídeo, né? Mais GPUs, né? Que são justamente essas empresas do nível 1 fazem. No nível 2, você tem algumas empresas aqui, Google, Microsoft, AWS, que elas conseguem terceirizar toda essa questão de processamento e treinamento de inteligência artificial para um desenvolvedor, para um estudante, para algum usuário, um usuário médio. No nível 3, você tem algumas empresas / instituições que são as responsáveis por criação de inteligência, né? Tanto que aqui a gente tem Harvard, acho que é Stanford ali, não sei, mas você tem algumas outras empresas que são as empresas, grupos, faculdades responsáveis por criar todo esse arcabouço intelectual, né? Então, vamos desenvolver uma IA mais eficiente, vamos desenvolver uma nova aplicação, um novo caso de uso. E você tem algumas empresas que acabam bebendo dessa fonte, né? OpenAI, Midjourney, Stability, elas começam a migrar aqui o que é o trabalho intelectual com talvez um pouco de produto. O que eu quero dizer com isso? O ChatGPT é legal? Ele é legal, mas no final do dia não é como se ele fosse um produto final. Sim. Ele acaba sendo, porque a gente consegue mas você vai utilizar ele para alguma coisa, né? Exatamente, entendeu? Eu não consigo usar como uma ferramenta final. E a grande oportunidade aqui é trabalhar agora IA, né? Justamente nesse nível 4, né? Que é IA dentro das plataformas que o usuário final, né? Que a gente chama de nível 5, consegue interagir. Então eu tô numa rede social como, cara, TikTok, YouTube, Instagram, ou alguma outra coisa, sei lá, pode ser um jogo, pode ser, cara, algum blog, alguma coisa do gênero. Eu consigo utilizar tudo que foi construído de inteligência artificial para poder me beneficiar de alguma forma. E por que isso é interessante? Porque até então no mercado, e assim, para quem acompanha o mercado de ações norte-americano, viu que a NVIDIA foi também o grande destaque do setor esse ano, né? Mas o mercado olhou de uma maneira como um todo para a infraestrutura. Só que agora é a hora da gente olhar para justamente as aplicações. E como que isso conversa com cripto? Fazendo aqui uma analogia. Em cripto, a gente tem protocolos que querem simular, né, o que a gente tem na indústria tradicional, no mercado tradicional, só que para dentro de cripto. Então a gente tem algumas moedinhas ali no nível 2, por exemplo, como uma Render, uma BitTensor, uma Ethereum, a Net, Nozana, que tentam fazer essa questão mais voltada para a infraestrutura. Enquanto na outra ponta, a gente tem algumas aplicações mais no meio ali, no nível 2 e nível 3, como FET, NIR, BitTensor também, Olas, Spectro, que tentam trabalhar um pouco mais nessa linha de vamos mexer a parte intelectual e tentar criar um produto semi-pronto, tipo um chat GPT, né? A Spectral e a Olas fazem muito bem isso, né? Vamos criar um chat GPT com base nos algoritmos que a gente já criou ali dentro, né? Só que o nível 4 vão ser as aplicações que vão beber disso. Então, Polymarket, uma própria Jupyter, uma Caixing, que talvez vão utilizar uma aplicação do nível 3, ou talvez até do nível 2, para rodar alguma coisa de IA. E qual que é o ponto? Hoje o mercado de cripto viu o hype de inteligência artificial vindo do nível 2. A gente viu Render ganhando muito destaque, a gente viu BitTensor ganhando muito destaque, porém a gente não viu a galera do meio ganhando muito destaque ainda. Né? Essa galera do nível 3 ou do nível 4. Você quer perguntar alguma coisa? Não, uma parada... É que eu vou começar a viajar aqui, mas assim, o que você tá falando da Polymarket utilizar uma spec, por exemplo, como essa nível 4, 3 ali,
significa que, por exemplo, poderia chegar na Polymarket e pedir lá para um robozinho fazer, tipo, exato. Cria uma aposta agora de que o São Paulo vai ganhar do Corinthians. Exato. Ou você começa a conversar com um robozinho na Polymarket. Cara, qual que é ali o mercado de aposta mais quente que tá tendo, né? O que a galera tá mais procurando ali, sei lá, no Google, que a galera tá mais a fim de apostar, pra eu criar o meu mercado, entendeu? Entendi. E como eu falei, cara, o mercado hoje focou muito no nível 2. Só que, talvez eu não vou falar que é uma grande decepção, mas uma grande realidade é que as aplicações do nível 2, elas ainda têm uma utilização muito baixa. Aqui é um gráfico de uma dessas aplicações que ganhou muito destaque esse ano, que é a Cash, que é inclusive uma das poucas aplicações que tem dados de fato transparentes, em que, cara, se a gente compara o uso da Cash, que é uma rede de computação distribuída, né, muito parecida com a Render, se a gente compara ela de 2022 para cá, ela teve um pico ali em 2024, no meio de 2024, mas depois ela volta para um cenário de uso muito parecido. Por quê? Porque aplicações como a Cash, que entram nesse nível 2, como Render também, a Etir, Ionet, entre outras, elas não têm hoje, talvez, o caso de uso que a gente imagine que vá ter. Até porque é muito específica, você utilizar uma infraestrutura que a gente ainda está tentando entender se vai ter necessidade que ela seja feita de uma maneira distribuída. Se você for bem pragmático, talvez ela nem tenha tanta relevância ou necessidade e nem se comunica muito com aquela questão que eu falei de cripto sendo uma ferramenta financeira para IA, né? Porque aqui eu estou só contratando talvez um serviço de computação distribuída. Enfim. E agora, como eu falei, eu acho que essa foi uma foto do mercado. Eu não quero descartar esses projetos do nível 2, a gente inclusive não faz isso aqui dentro das nossas carteiras, só que a gente acha que agora, entre esse nível 3 e esse nível 4, vão ter aplicações que vão ganhar muito destaque, né? Aplicações que de fato vão virar o jogo e vão fazer que o mercado de IA dentro de cripto, ele realmente crie casos de uso matadores. Talvez casos de uso que claramente se comunicam com aquela minha primeira tese, né? Que é a vez dos protocolos, né? Então, IA aliada a cripto, de fato, cara, criando alguma coisa que vai ser muito bem utilizada para o mercado. E dentro desse setor, a grande estrelinha, né, a grande palavra dos últimos meses, dos últimas semanas, inclusive na Toca do Coelho, só se fala disso em cripto, é o tal dos agentes, né, ou agents lá no inglês, né, que são esses softwares, robôs, chat-GPTs, cara, como você quiser definir, né, mas basicamente são essas tecnologias inteligentes ou não tão inteligentes, mas automatizadas, que são uma realidade no mercado tradicional, tá? Agentes existem no mercado tradicional. Eu posso falar que minha Siri dentro do meu iPhone é uma agente, porque eu posso virar para ela e pedir para ela marcar alguma coisa para mim, ou ela mesma pode olhar a minha agenda e tentar realizar alguma coisa, mas que dentro do mercado de cripto, com contratos inteligentes e com essa questão de pagamentos, você consegue criar aqueles robôs, igual eu expliquei naquela história no início, que conseguem fazer tudo. Eles vão conseguir mexer em tudo, eles vão conseguir agora operacionalizar transações financeiras. Cara, basicamente a gente pode ter um caso de uso matador em que aí um robô ele vai ter todo o arcabouço de ferramentas que um ser humano pode ter. E eu acho que só cripto permite com que ele tenha essa liberdade para agir dessa forma, né? Que aí isso é muito legal. Entra lá naquele começo, né? O grande ponto aqui é que o que um IA pode fazer que um humano hoje pode fazer? Um chat-GPT ou um agente genérico do mercado tradicional. Cara, ele consegue trabalhar igual a gente, ele consegue fazer atividades automatizadas, até alguns pensamentos mais triviais. Só que ele não consegue pagar minha conta. Ele não consegue, cara, fazer meu planejamento financeiro e resolver minha vida. Ele não consegue, cara, o que já tem em cripto hoje, ele não consegue ser um patrão. Ele não consegue, eu tô com uma dor aqui. Quem quer resolver meu problema? E ele posta uma vaga de emprego, alguém resolve aquele problema e ele já paga. Que já vem acontecendo dentro de cripto. Legal. Então agora, dentro de cripto, esses agentes, eles vão ser, de fato, cidadãos dentro dessa criptoeconomia que a gente está criando, em que eles vão ter toda essa liberdade. E, para eu embasar o porquê que eu acho que isso vai ser uma realidade, é que, por mais que tudo isso de IA não seja algo novo, né? IA, assim como a internet e outras tecnologias, está sendo desenvolvida há muito tempo, ela está numa curva de adoção muito acentuada ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Só que agora a gente tem talvez esse tipo de cenário eu gosto de chamar de tempestade perfeita, né? Que a gente tem um cenário meio que tudo está se alinhando para que esses agentes que eu expliquei e toda essa ideia de aplicações de inteligência artificial para consumo final, elas consigam florescer em cripto. E o primeiro motivo é que agora a gente tem infraestrutura para isso. Lembra do que eu falei lá na primeira tese, né? Infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. É chato, mas pelo menos a gente teve ali bons filhotes no meio desse caminho, né? Blockchains que chegaram num nível
que elas aguentam um tranco, né? Elas aguentam um nível de atividade muito alto. Porque principalmente quando a gente tá falando de robôs fazendo esse tipo de operação, imagino que deve ser um volume boçal de dados e informação que roda toda hora, né? Inclusive, em algumas blockchains como a Solana, o pessoal critica muito que eu acho que 80% ou 90% das transações são feitas por robôs. Cara, mas é assim com muita coisa no mercado tradicional, cara. O mercado de trading, ali, em bolsa, etc. Boa parte ali você teve toda aquela arco lá dos Flash Boys, etc. Flash Boys, sim. Então você tem toda essa dinâmica que já acontece no mercado tradicional, só que de maneira mais fechada. E aqui em cripto você não vai ter isso. E os robôs, eles podem operar muito mais rápido que a gente. Legal. Então eu preciso, na minha Phantom, pra eu fazer a minha fezinha ali nos bichinhos, eu preciso fazer de maneira automática, de maneira manual. O robô, cara, ele vai poder fazer diretamente. Às vezes ele nem precisa acessar uma aplicação, ele já vai direto na blockchain, né? Já interage direto com o validador. Enfim, e hoje a gente tem um grupo de aplicações de blockchains que aguentam um tranco, né? E que já vem se posicionando para abraçar isso. Aqui eu vou destacar duas, principalmente, que são Solana e Base, que tem virado um berço de IA. Essas últimas 3 semanas, elas vêm se destacando bastante, porque muito agent tem aparecido lá dentro. Eu vou destacar a NIR, porque ela já tem um cronograma voltado para IA há muito tempo. E eu vou destacar a Sui porque ela é uma das blockchains que vem se provado como uma infraestrutura sólida para aguentar muitas transações sendo realizadas. E o segundo ponto é a entrega. Então, como eu falei, isso também se comunica com a primeira tese. Boa parte das aplicações já, elas estavam no forno. Elas demoraram mesmo, e algumas ainda nem foram entregues. Conforme essas aplicações elas vão sendo lançadas no mercado, os usuários vão começar a interagir. É só uma questão mesmo de, cara, eu não tenho um produto ainda. A partir do momento que eu tenho um produto, mais uma galera vai começar a utilizar e talvez a gente encontre gargalos positivos que a gente nem imaginou. Tipo, começa a encontrar um caso de uso que ninguém imaginava e agora a gente tem um problema, a gente vai ter que melhorar esse produto. Sim. Alguma coisa desse gênero. E hoje a gente tem, né, representantes praticamente em todas as linhas e que eu chamo desses casos de usos que e quando a gente fala de AI e cripto, que saem só daquela questão de computação distribuída, que projetos como Render, Akash trouxeram, né? E também alguns projetos mais das antigas que falavam só de trading automático, né? E aqui eu destaquei 3 grupos, né? Que é a BitTensor, né? É uma aplicação já mais consolidada. Ela vai para uma linha talvez um pouco mais utópica ou sci-fi, em que você vai criar mercados de inteligência artificial descentralizado. Então, os desenvolvedores vão poder vender, ou operacionalizar, financiarizar, não sei falar isso. Vão conseguir, cara, ganhar dinheiro em cima dos seus algoritmos, né? Vão conseguir levantar algum tipo de capital. Vão conseguir, por exemplo, usar o agente para, cara, preciso treinar um algoritmo de apostas esportivas. Só que para isso eu preciso que alguém coloque as informações aqui dentro. E aí eu pago um cara para poder fazer isso. Então, eles trabalham nessa linha bem ampla, bem genérica, talvez. São praticamente layer 1 de inteligência artificial. Você vai ter o que talvez sejam os caras do meio aqui, que são os criadores de agentes, né? Ou de frameworks para agentes. Então eles vão facilitar a criação e o acesso de agentes para as massas. Virtuals e Spectral são alguns desses representantes. E você vai ter caras que vão muito mais para a linha também de agentes, mas que vão ter uma intersecção com jogos, né? Então talvez jogos automáticos que vão utilizar IA, enfim, um caso de uso também um pouco mais sci-fi, mas que tem um espaço interessante. Aqui eu destaquei o Wayfinder, que é um projeto dentro do guarda-chuva da Echelon Prime. Então, assim, alguns produtos mais antigos, mas alguns que estão sendo construídos, né, para ganhar destaque nos próximos meses. E, sendo bem sincero aqui para vocês, querem falar de moedinha, fiquem atentos em todos esses caras. Lá dentro da Mercurius Pro, a gente está sempre comentando desses principais projetos com o pessoal. E, só para embasar o que eu falei, né, Autonolas, que é um projeto que vem lançado algumas soluções ao longo dos últimos meses, conforme ele vem lançado aplicações, o número de transações lá dentro tem aumentado bastante. Então é só o efeito, cara, de que não tinha um produto, o produto apareceu, usuários passaram a interagir. Eu não acho difícil que a gente veja esse tipo de comportamento, esse tipo de gráfico, para mais aplicações daqui para frente. Cara, muito legal, assim, a gente tá falando de moedinha, e uma das que mais falaram aqui, né, era a NIR, né, então você comentou agora um pouquinho da Autonolas, a gente falou de BitTensor e várias outras, mas eu queria que você falasse especificamente da NIR, que eu acho que foi é uma das queridinhas aí do público hoje, então que a gente alongasse um pouquinho mais na discussão desse tema e que a galera mande aí algumas moedinhas aí pra gente puxar pro Igão, porque pra quem não sabe, o Igão aqui comanda toda a área de análise aqui, então tudo que vocês veem, carteira agressiva e tudo mais que a gente tem aqui dentro, que inclusive tá em promoção aqui, ó, no QR Code, no link aqui da descrição, né, a nossa carteira que tem mais exposição a altcoins,
Então, a gente gosta sempre de trazer para você aí essa discussão de como tá cada ecossistema e tudo mais, e já que a gente tá falando de inteligência artificial, vamos começar com a NIR, né? Então, beleza. A NIR ela é um cara que ela vem com uma proposta mais generalista. Se eu tiver que voltar aqui, talvez eu possa até... Não é uma comparação 100% justa, mas em termos de alocação eu colocaria ela talvez no mesmo nível ali que a BitTensor, porque ela vem com uma proposta mais generalista de inteligência artificial. Do tipo, eu quero ser uma infraestrutura de inteligência artificial. Eu quero oferecer tudo para desenvolvedores de IA montarem suas aplicações dentro do meu ecossistema. Só que a NIR ela começou como na verdade, o time da NIR era um time de IA que virou um time de contrato inteligente e agora tá voltando para um time de IA, mas é um time que tem muita experiência com IA, né? E ela acabou surfando muito essa narrativa de infraestrutura, aquele nível 2 que eu destaquei, porque infraestrutura de IA é o que a gente tinha para investir ao longo do final do ano passado para cá. O time é muito bom, o time é capitalizado, a NIR tem uma tecnologia boa, a NIR tem inclusive já integrações com aplicativos sociais, o próprio Caixin lá que eu mostrei, né? Tem uma atividade legal. Caixin, pra quem não sabe, é tipo um TikTok, né? É tipo um TikTok, só que também tem uma parte de e-commerce lá dentro. Mas é porque, tipo assim, ninguém conhece, mas é enorme, né? É enorme na China, né? Cara, esses aplicativos, eles têm uma capilaridade, uma distribuição bem alta na Ásia, que a gente mesmo não tem acesso a esse tipo de coisa. Ah, tá. Mas boa parte da atividade da NIR hoje é movimentada por conta desse Caixin. Então a NIR é uma das poucas aplicações que boa parte da sua atividade, ela já vem de Web 2, né? Se a gente for parar pra pensar. Sim. E assim, é um projeto bem legal, a gente gosta da NIR, só que assim, sendo bem franco, se estiver de maneira comparativa, em termos comparativos mesmo, hoje um cara, por exemplo, com a BitTensor, ele se posiciona mais como uma Layer 1, porque no final do dia ele é um pouco de uma Layer 1, para fornecer essas ferramentas. A gente gosta da NIR, mas a gente acha que, tipo assim, talvez tenha outras oportunidades melhores hoje no mercado. Legal. Bom, você falou das suas duas teses, tem mais alguma coisa para trazer ou posso puxar umas moedinhas aqui do chat? Cara, só a mensagem final, né? Porque boa, depois lógico. de tudo isso que eu falei, o que finaliza aqui a tese de A, obviamente, não é uma tese que surgiu da minha cabeça, isso já está sendo discutido há um bom tempo dentro do mercado, mas é que daqui a alguns anos a gente vai ter mais IA que pessoas dentro de cripto. Loucura. Então, no final do dia, cara, nós, meros mortais, vamos estar interagindo com as aplicações, né? Os protocolos, as aplicações de nível 5, nível 4, e quem vai estar fazendo todas as transações vão ser os robôs. Então, isso é bem plausível que aconteça nos próximos anos. Cara, muito legal, assim, as duas teses, porra, sensacionais. Mandem aí a nota de 0 a 10 aí pra apresentação do Igão. Produção, se puder já tirar a nossa querida telinha aí, porque eu vou puxar algumas moedinhas do chat aqui pra galera. Inclusive, mandem sua moedinha favorita. E eu queria fazer um esquema meio bate-bola aqui com você. Mano. Porra, cara, foda. Mas vamos lá. Falar aqui uma cripto que o pessoal tá analisando aqui, né, e pedindo pra gente falar. E você traz uma análise rápida do que a gente tá vendo, beleza? Negócio meio Marília Gabriela. Igor por Igor. Presta um óculos. A primeira que apareceu aqui foi o Daniel Parreira, que ele falou sobre a SEI. Né? A gente citou a SUI, e elas vêm quase como num parzinho sempre. O que a gente pode falar da SEI? Cara, a SEI é uma blockchain... Legal que você deu uma porrada de preço nos últimos dias, né? Mas a SEI ela é uma blockchain que, em termos de tecnologia de time... quando a gente montou a nossa tese, a gente montou baseado na aposta. Do tipo, ela tem as duas coisas que fazem sentido para que uma nova blockchain possa ganhar destaque nos próximos meses, né? A SEI, ela tem a mesma tecnologia da Ethereum, só que com, entre aspas, esteroides. Isso é bom porque ela consegue absorver as aplicações da Ethereum sendo mais rápida, sendo mais escalável, né? Para um time que, inclusive, tem uma cabeça um pouco mais voltada para produto. Então, a gente gosta desse mix entre uma tecnologia que não é tão inovadora quanto a da SUI, né? Não é algo tão fresco, mas que já melhora e tenta ser pragmático com o que já existe e ter uma visão legal. Então, assim, é um ecossistema pequeno, né? Não dá para comparar com o ecossistema da SUI, mas que, cara, é um potencial bem interessante para os próximos meses ainda. Legal. Agora a próxima é a Render, aqui do nosso querido Cláudio Galvão, né? Grande Cláudio Galvão, estávamos esperando você aqui. Perguntou como é que tá a situação da Render hoje. Show. Cara, Render, ela, como eu falei, ela entra naquele ativo de nível 2, né? Então surfa muito porque ela é uma infraestrutura, né? Ela vem com essa ideia de computação distribuída, então todo mundo vai ter placas de vídeo em casa e vai poder ganhar dinheiro com isso, porque eles vão estar debaixo dos panos rodando algoritmos de IA ou não algoritmos de IA, mas renderizações audiovisuais para usuários que queiram, né? Numa ideia meio Airbnb, assim, né? Airbnb de computadores, talvez. Cara, ela vai continuar sendo bem atrelada com IA e DePIN também, que é um outro setor interessante.
Porque ela tem essas bases e esse marketing, toda essa expertise que ela construiu para se consolidar como um ativo de IA/DePIN hoje. O problema da Render é que ainda é muito difícil avaliar métricas, porque a gente, como eu tinha mostrado no gráfico lá de Akashi, GPU, essa tese de GPU distribuída, ela não necessariamente é uma tese que vai deslanchar agora. Pode ser que ela demore mais um pouco. Mas como a Render tem uma integração forte com o mercado tradicional, né, ela tem uma empresa lá de renderização, ela ainda continua sendo um player bem interessante para surfar de uma maneira que eu chamo de minimizar os riscos para continuar surfando IA. Tipo, não necessariamente ela é o cara que mais vai explodir, mas eu acho que é o cara que, se IA continuar andando bem, você vai ter um risco reduzido. Legal. Aqui o Vitor Ovani falando sobre... Fala da Bonk. Eu acho que... eu puxei de brincadeira aqui a Bonk, mas eu acho legal pra gente citar um pouquinho o ecossistema de meme coins como um todo, né? Já que você agora já eles querem a cartinha, né? Eles querem, Tem que dar 20 dólares. Eu posso mandar minha Fento ali. Manda aí a gema. Cara, a narrativa de meme coins eu acho que vai continuar em alto, tá? Só que tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que ela é o que... Cara, essa semana, a narrativa de meme coins, ela consistia em meme coins de TikTok. Então era basicamente pessoas se trancando e querendo fazer a meme coin... Cara, tinha um cara com uma arma pra um peixe e falou assim, se a minha meme coin não bater $1 milhão, dólares, eu vou matar esse peixe. Então assim, a gente tá num nível... Bateu? Bateu. O peixe tá vivo. Então, assim, a gente tá num nível de... A gente tá num nível... Ele tá com o peixe no chão, né? A gente tá num nível de... Cara, que loucura, né? Tipo assim, de euforia muito alto. Então eu tomaria muito cuidado. Só que eu acho que é um cassino que ainda vai continuar ganhando espaço. Uma coisa que eu tenho conversado bastante com o time aqui dentro é como a gente pode, além da nossa exposição de Solana, arrumar um cara que vai absorver esse efeito de meme coins. E eu tenho uma subtese dentro de IA, que é que eu acho que meme coins de IA podem ser o próximo rally. Acho que nos próximos meses, inclusive já vem sendo. Tipo IAs desenvolvendo meme coins, é isso? E meme coins que têm vida própria. Então elas fazem... Pera, me explica aí que você me perdeu um pouquinho. Tipo assim, eu achei até explicado, acho que na sexta. Você tem, por exemplo, ali um agente que ele tem um token atrelado e a ideia dele é virar um produtor de conteúdo. Fazer barulho, entendeu? Entendi. Chamar atenção. Igual o Terminal das Verdades lá. Isso aqui. Então eu acho que esse pode ser um combustível interessante para que o setor de meme coins ele continue ativo, né? Legal. Ó, o W-Hold aqui, ele tá fala da Avax. O que a gente pode falar da Avax? Inclusive, tem vários desses cases que eles eram bem famosos antes e que agora estão meio que voltando, né? A gente falou de Polkadot, né? Subindo 60% aí. Então, o que a gente pode falar da Avax? Galera com XLM, que agora... XLM, verdade. Todo mundo investindo em Stellar. Quando vocês falaram de Stellar hoje, assim, que a Stellar explodiu, não sei o que, eu falei, aquela Stellar? É o tal do chop. A galera vai comprar na alta e vai vender na baixa. Incrível. É isso. Mas você falou de Avax, né? Cara, a Avax eu sempre vou chamar do underdog, né? Eu acho que é o cara que tem uma equipe boa, tem uma tecnologia legal, tá se destacando muito em jogos, né? Tem 2 títulos lá de jogos bem interessantes. Talvez o jogo do ciclo, surja na Avax, que talvez seja o Off the Grid, né? Que é uma aplicação que tá ganhando bastante relevância lá. Tem um estúdio coreano que é a Nexus, que ele tem montado um dos títulos dela na Avax também, né? E vários desenvolvedores de jogos falam que a tecnologia da Avax é boa para a criação de jogos. Então, assim, a gente o Off the Grid é na Avax? É na Avax. Então, assim, a gente não investe em Avax, a gente acha todo o ecossistema interessante, mas eu não acharia estranho que em algum momento eles possam ganhar algum tipo de atenção ali. Um recado muito importante aí para dar para vocês, porque já são 4 horas e 13 minutos aqui do dia 24/11 de 2024 e há 13 minutos atrás, às 16 horas, a gente abriu oficialmente a Black Friday aqui da Mercúrios. Então eu queria falar para vocês o que a gente separou para vocês nessa Black Friday. Basicamente, pedir para a produção colocar aí a nossa segunda tela aí para vocês verem. A gente está programando aqui a nossa maior Black Friday do mercado de cripto, né? O que a gente está querendo fazer aqui para vocês hoje, nesse momento aqui de mercado. A gente acha que a gente está num momento de mercado muito interessante, né, para a gente ter novos investimentos e começar a mudar um pouco a sua carteira, começar a estudar mais. Então, a gente está fazendo a maior Black Friday que a gente já fez aqui na história da Mercúrios e, para doer meu coração, a gente está com desconto em
todos os produtos aqui da casa. Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente normalmente não faz desconto aqui de jeito nenhum, mas como é Black Friday, o mercado tá subindo, vocês deixaram mais de 600 likes aqui, a gente tá liberando uma condição especial para os 50 primeiros que quiserem aproveitar aqui com a gente. Eu vou explicar aqui enquanto tá tendo a substituição aqui do nosso público, fiquem aí, já vão deixando o like, porque como vai funcionar essa Black Friday? Basicamente a gente tá com todas as carteiras de investimento que a gente tem aqui na casa com desconto, com uma condição especial e, claro, com uma condição diferente, né, para quem já é cliente nosso. Eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe, né, a gente tem aqui o nosso principal produto na casa, que é a Mercúrios Pro. A Mercúrios Pro é a nossa assinatura que contempla todas as estratégias para você investir do jeito certo ali em cripto. Então, você assinando a Mercúrios Pro, você vai ter acesso às nossas 3 trilhas, que são os 3 cursos que a gente tem hoje aqui na casa, que é a trilha sem segredos, a trilha expert e a trilha airdrops. Então a trilha sem segredos para aquela pessoa iniciante, não entendeu nada, não sabe de nada de cripto e quer entender desde os conceitos mais básicos até o mais avançado. Você entra na trilha iniciante, a gente vai te ensinar todo o beabá, né? Tudo que é mais importante para você saber ali de custódia, de como definir os ativos que você vai ter na sua carteira e como gerir ela nos seus primeiros passos, né? Você vai começar ali e vai ter ali acesso à trilha sem segredos e à carteira starter de investimentos. Então, algo para papai e com mamãe para sair do zero e começar a ter os primeiros resultados. Depois disso, você pode ter ali aquela pessoa que quer diversificar mais os seus investimentos, ou aquela pessoa mais nerd, né, que já quer entender realmente a fundo de como funciona o mercado de cripto. Para isso, a gente criou a trilha Expert. Quando eu falo expert, é expert mesmo, tá? Não é para pessoa que quer saber só ali os conceitos básicos de cripto. É quem quer entender como a gente faz análise e como que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, como a gente faz uma análise fundamentalista de cripto, explicar como funciona o mercado realmente, aí para que você não caia aí nas ladainhas que existem aí no mercado de cripto, você recebe a trilha Expert. E, né, melhor ainda, para quem quiser ainda ter acesso à nossa estratégia de airdrops, que complementa tudo isso dentro de uma carteira perfeita, a gente tem uma trilha só para isso aí, com vídeos do Caião, do Léo e de todo mundo aí que você já conhece. Lembrando que, então, você recebe esses 3 cursos, você recebe essas 4 carteiras, então você vai ter acesso à carteira Starter, a carteira perfeita, que pra gente hoje é a nossa melhor alocação, e, obviamente, para quem quiser aí ter as pimentinhas, né, e tá ligado aí na aula do Igão, né, e quer saber das moedinhas que a gente está investindo, a gente tem uma carteira só para quem tem esse perfil mais agressivo, tá? Então a carteira agressiva é aquela carteira mais focada em altcoins e que você pode ali buscar um resultado maior, também correndo um risco maior, tá? Então tudo isso você recebe com a Mercúrios Pro, fora a comunidade no Discord que a gente tem para você conversar com todos esses analistas que estão por aqui, tá? Todos os que estão passando aqui estão no nosso grupo lá do Discord e vão estar lá para trocar ideia com você. Putz, Danilo, não quero participar ali de um curso, de uma comunidade, todo mundo vê as dúvidas, porque é algo muito particular. Sem problema, você tem o suporte dos nossos analistas no seu WhatsApp. Então, a qualquer momento que você quiser, como a gente falou, a gente quer oferecer o produto mais completo do mercado ao melhor preço possível. Então, eu sempre falo isso daqui aqui, né? Se você achar uma assinatura que tenha tudo que a gente oferece a um preço mais baixo, traz pra gente que a gente cobre a oferta na hora. Mas não vai ser fácil não, porque a gente já procurou bastante aí. E lembrando, né, putz, você fala, cara, Danilo, é muita coisa aí pra mim e tal, eu acho que eu prefiro elas em separado, eu prefiro só a carteira agressiva ali para ter uma recomendação mais agressiva ali dos meus investimentos, não preciso de todos esses cursos, ou então só quero o curso iniciante. Para todas elas a gente tem um produto específico. Então, por exemplo, a gente vai ter o produto que é só da carteira agressiva, né, onde você tem ali alguns cursos e a recomendação ali semanal. Você tem também a carteira de airdrops, que é para participar só dessa comunidade, ou então a carteira starter, onde você vai ter ali tudo que você precisa para os seus primeiros passos, beleza? E como vai funcionar a condição especial? Primeiramente, se você é assinante, desconsidera tudo que eu estou falando aqui, porque o seu desconto vai ser muito melhor, tá? A gente está te tratando muito como prioridade, como a gente sempre foi. Então, ó, se você é assinante, clica nesse link, vai cair no WhatsApp e a gente vai fazer uma oferta especial para cada assinante que clicar aqui e chamar a gente. Porque isso vai variar com há quanto tempo você assina a gente, qual produto e tudo mais, mas eu te garanto que vai ser melhor do que a condição que eu estou oferecendo aqui, tá? Então já clica aqui, esses links estão todos aqui na descrição. E na Black Friday, então, para a gente fazer um resumo, como vai funcionar esse desconto, a gente vai ter
um desconto de R$250 para quem fizer a assinatura da Mercúrios Pro, de R$200 para airdrops, de R$100 para agressiva, e a Starter já é barato, menos de R$1 por dia, não tem nem como dar desconto, né? Mas uma coisa muito importante aqui para quem quiser e dar esse passo e participar com a gente aqui da Mercúrios Pro. Se você firmar esse compromisso com a gente agora, os 50 primeiros que assinarem vão ganhar uma imersão comigo e, mais importante ainda, com o Bills que está aí com vocês, né? Acho que esse é o principal valor, no qual a gente vai ver como se posicionar para 2025. Quando eu falo uma imersão, é uma imersão online, uma call onde a gente entra com vocês, mostra a nossa visão do mercado e vocês podem compartilhar com a gente as suas experiências e o que vocês estão olhando agora para o mercado, para a gente ter certeza que você tá bem posicionado ali para 2025. Então, Bills, putz, tô me posicionando assim, tô certo, tô errado? Estratégia de entrada, formato da carteira, estratégia de airdrops, estratégia de saída, tudo. Exatamente. Então, assim, dá uma visão geral ali para você começar do jeito certo ali em 2025. Então, para todo mundo que quiser aproveitar aí a Black Friday, eu tenho certeza que a gente não vai fazer mais desconto assim, porque eu acho isso já maluquice, mas dessa vez a gente tá fazendo aí esses descontos válidos aí por esse período da Black Friday pros 50 primeiros que participarem, tá? Todos esses links, né, estão aqui, tanto nesse QR Code que tá aqui em cima, quanto no primeiro link ali da descrição.